É terapia, eu sou terapia. 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 A mais de 1000 decibéis, virado numa bandeira. Oi, Isabela. Boa noite. Oi, Cris. Bicho da cidade morta, pra se livrar dos bichos da cidade morta, pra se livrar dos bichos. Baiana System, quem conhece? Terapia do som que faz bem. Ouça a terapia do som que faz bem. É terapia do Natália, Isis, tudo bem, amores? Boa noite. som que faz bem. Marta. Eu também tô amando fazer essas lives, Christian. Tá sendo muito bom pra mim também. Esse som que tá rolando é de um grupo brasileiro que se chama... Oi, Areta, boa noite. É um grupo que se chama Baiana System. Oi, Lu, minha deusa maravilhosa. Como é que você tá? Como é que tá a turquesa? Bebezinha linda, morrendo de saudade de todas. Te amo, Lu. Então, Baiana System, voltando, é um grupo que mistura um monte de ritmos, de várias culturas, de vários estilos. E o jeito que ele canta, as letras são muito bonitas, geralmente de crítica à sociedade, de crítica a algo. Então é bem bacana de conhecer. Eu já dancei 2 músicas do Baiana System, é bem legal. Eu gosto desses... Eles têm umas caídas boas. Você me sabe. Você gostou do meu batom? Foi uma mistura que eu fiz sem querer. Eu passei um lápis de boca vermelho, só que daí eu olhei e eu falei, ai, não tô com o pique de vermelho hoje. Aí eu em cima, aí tinha aqui o contorno da boca vermelho, eu passei um rosinha, ó. E aí ficou um rosa choque. Delícia tá aqui toda terça. Boa noite, meus amores. Carlu, Gif, Falimonete. Gente, vocês têm os nomes aqui do jeito que tá no Instagram. E eu não vejo todo mundo assim muito bem nas fotos. Comigo. Assim no seu ouvido, toda linda. Vocês curtem esse som? Dá pra ouvir? Isso alto, eu conheci o Baiana System. Eles abriram o show do... Oh, meu pai amado, esqueci o nome. Não acredito que eu esqueci o nome. Do Nação Zumbi. E abriram o show. E aí eu fui pra assistir Nação Zumbi e tava o Baiana System abrindo. Eu não conhecia. Mas eu curti muito mais, assim, o show do Baiana System do que da Nação Zumbi. E pirei no som dele ao vivo, assim, é sensacional. Quem tiver a oportunidade de um dia ir no show do Baiana System, é uma energia incrível. O pessoal do Tribal tem dançado bastante. Tem dançado bastante, realmente. Tem uma outra música que eu queria mostrar pra vocês que eu gosto muito também. Oi, tia Kátia. Tudo bem? Como é que vocês estão aí? Vocês conhecem o Gypsy King? Meu pai é galego e de alguma forma, assim, eu cheguei, eles sempre tocavam músicas espanholas e tal, músicas ciganas em churrasco familiares, quando eu era pivete, né? Então a minha infância foi baseada em churrasco no sítio, tocando Gypsy King. Então eu conheço várias, para não dizer todas, as músicas do grupo Gypsy King. E tem uma que me toca muito, que as minhas alunas conhecem, eu sempre coloco em sala de aula. Oi, Melissa.
e a música se chama Passion. Ela é totalmente instrumental, eu sou fã de música instrumental, amo demais. E essa música é muito linda, ela se conecta demais, assim, eu me conecto demais com ela. Oi Simone, boa noite passarinha. Oi Thayales. Aí, o Thay e a Simone provavelmente conhecem. Eu sempre coloco em aula. O crescimento dela também me mexe, assim, mexe demais comigo. Ela é dramática, romântica, carinhosa. É mais uma música que eu gostaria de ter 1001 técnicas de vários estilos para conseguir atingir o que ela tem, o que ela me traz de emoção. Meu corpo não tem técnica para atingir o que eu tenho vontade de fazer com ela, sabe? É linda, não é? Eu estrago, eu fico aqui cantando pra vocês, né? Oi Maia, boa noite. Oi Vini, o dono do tema de hoje. Eu gosto de esperar vocês chegarem na live, sempre mostrando as músicas que eu gosto. Que daí ou vocês me falam, ah, eu também gosto, ou então vocês passam a conhecer. Ai, triste pena. Vamos pôr. Também é linda. E a minha maneira? Vamos colocar as duas. Triste pena. Também do Gypsy King. E a minha maneira também. Vou colocar. Ai. Desculpa, gente. Uma coisa de cada vez, né? Aqui, ó, não paga o YouTube, viu? Vai cheio de anúncio. Triste pena, linda, linda, linda. Conhece Isis, a minha maneira? É maravilhosa. Eu acho que se eu dançasse dança cigana, gente, eu ia dançar todas as músicas do Gypsy King, assim, todas. E eu já tive 2 oportunidades de ir no show dele e perdi as 2. Não perdi, na verdade, eu tava trabalhando. Olha isso. Ah, que delícia! Oi, Laís. Oh, delícia, coisa boa. Olha, tá pra inventar alguma coisa mais gostosa nesse mundo do que música, gente. O que eu não tenho 40 anos? Não entendi. Gypsy King é maravilhoso. Nossa, eu medito muito ouvindo essas músicas. Só pra quem não conhece, conhecer a minha maneira, que eu também citei. Eu coloco isso no carro, gente, no último volume e vou gritando dentro do carro, chacoalhando assim, ó. Acho que a galera deve desviar só pra falar, meu, essa menina aí é muito louca. Eu sou a louca do carro. Dirijo igual assim, uma louca lá dentro. Canto, danço, berro. Vocês gostaram eu dançando Baiana System? Eu dancei no Congresso e dancei no Chile também, né?
No Chile eu dancei Baiana System com o ATS, né? Era solo, mas era com a técnica de ATS. E no Congresso Tribal, ano passado, eu dancei Baiana System, mas numa proposta um pouco mais fusion. Você também faz isso, tá? No carro? É muito louco, né? Nossa, e eu danço, coreografo, faço assim, ó. Olha, meu, tá uma pessoa que canta com a alma esse cara, meu. Chega, vamos lá. Por Deus. Oi, Patrícia. Pessoal, boa noite. Vocês viram que agora eu vou fazer live aqui no Instagram, né? Eu tava fazendo as minhas lives lá no Facebook, porque me pediram para fazer no Facebook e daí começaram a me pedir para fazer no Instagram. Então, como tudo é muito novo para mim, eu nunca tive essa rotina de lives, eu ainda estou vendo onde vocês estão e onde é melhor para vocês, tá? Quem perdeu as minhas outras lives, essa já é a live de número 5. Eu já tive lives sobre presos de saia, sobre lento dramático, interpretação no ATS... um monte de coisa, já falei, tá? Oi, Helenira, tudo bem, amor? Então vai lá, eu já postei no YouTube essas lives e tá lá na minha página do Facebook. Não é no meu perfil, é na página do Facebook. Você escreve facebook.com/Pineiro Rebeca e aí você entra na minha página. Oi, Lili, tudo bem, meu amor? Estávamos falando de Gypsy King. Você ia adorar, você que é toda cigana, né? Então tá, eu vou fazer aqui a live no Instagram, vai ficar por 24 horas, então sempre... Oi, Susan, eu sempre vou me comunicar com vocês, né, dar prioridade para quem tá aqui em tempo real. Oi, Esther, boa noite. Então, hoje o tema da live vai ser um tema bem maravilhoso e um pouco complexo, né, da gente conversar sobre ele, né? O Vini, numa pergunta que eu fiz no meu Instagram aqui, eu perguntei quais assuntos e temas que vocês gostariam que eu abordasse, e o Vini, meu aluno, ele sugeriu autoimagem na dança. E para mim é um tema um pouco complicado de falar por vários motivos, porque eu acho que é um assunto extremamente delicado, é um assunto que eu não sou psicóloga, eu não sou cientista, eu não sou filósofa, eu sou uma pessoa que tem a minha experiência de vida, que aprendeu bastante sobre a minha autoimagem, sobre a minha autoestima, né? Então, eu talvez não tenha conceitos e pontuações segundo a filosofia, segundo a ciência, segundo a psicologia, mas eu vou ter muito para falar da minha própria experiência. Então, eu vou falar apenas do que eu sou capaz de falar, tá? Eu não vou tentar ser uma cientista aqui, falar de como isso funciona e tal, e né, também não sou psicóloga, então eu vou só até onde me cabe de verdade, tá? Vou abordar esse tema, autoimagem na dança, em cima da minha experiência enquanto professora, enquanto bailarina, tá? Enquanto ser humano. Então, oi Ana, tudo bem? Então, primeiro... A autoimagem, seja ela em qualquer situação da vida, é que o Vini, ele determinou, ele queria autoimagem na dança, né? Então a gente vai chegar nesse ponto. Mas a autoimagem, né, tudo que é auto, é voltado para dentro, autoanálise, autoimagem, autoestima, autocuidado, né? Tudo para dentro, tudo que você é capaz de fazer, sentir, pensar e refletir sobre você mesmo, né? Então, a gente tem que voltar para analisar essa autoimagem. A gente tem que entender como que essa imagem é construída a princípio, né? Então, hoje, como adultos, adolescentes, né? Hoje a gente já tem uma consciência da nossa existência, mas a nossa autoestima e a nossa autoimagem, né, a nossa construção de opiniões, elas começam principalmente a partir da nossa infância. Então a gente simplesmente nasce com a nossa cara, né, com os nossos olhos, o nosso nariz, a nossa boca, a gente só nasce. E a gente não tem uma percepção de quem somos, a gente não tem uma percepção da nossa estética, né? Então a gente começa a ter noção de
possivelmente como nós somos, enquanto bebês, enquanto crianças, 3, 4 anos, né? A gente ainda não tem noção de como que é um nariz bonito ou feio, a gente não tem noção do que é um olho bonito e feio, se é que isso existe, né? Então a gente começa a receber opiniões, a gente começa a receber uma tia que fala, ela tem o nariz da avó, aí a sua mãe fala, você é chata igual sua tia, e aí vem o pai e fala assim, você é tão bonita quanto não sei o quê, e aí você vai construindo algumas ideias sobre você, uma vez que você ainda não tem nenhuma opinião sobre você, você vai construindo ideias sobre quem você é a partir das ideias dos outros, do que os outros te falam. E esse é o seu primeiro contato com você mesmo, no sentido externo, né, de alguém te olhar. Então tem uma frase muito legal que fala: o eu nasce através do outro. E o outro nasce através do eu. Então, tanto as pessoas são importantes para você se enxergar, as pessoas refletem quem você é, como você vai refletir quem as pessoas são. Você ajuda as pessoas a se conhecerem e a encontrarem a sua autoestima, a sua autoimagem, porque é aquela antiga frase de que somos espelhos, todo mundo é espelho. Então, quando a gente começa a perceber, primeiro a gente recebe esses conceitos externos, não temos a nossa própria opinião ainda, e depois a gente começa realmente a ter um contato com o espelho, né? A gente se olha e a gente começa a ter um contato com a nossa imagem. Só que a partir da primeira vez que você se olha no espelho, bebê, criança, e você já tem uma carga, uma bagagem do que te contaram que você era. Você já olha para o seu nariz e lembra da sua avó. Você já olha para o seu olho e lembra do seu tio. Toda vez que você for chata, você vai lembrar que você está sendo chata tanto quanto não sei quem. Você já se olha no espelho a primeira vez, cheio de de várias formas que as pessoas te fizeram pensar. E aí você vai começar a desenvolver a sua própria opinião com a sua vivência. Você vai olhar o seu nariz e vai falar, eu gosto do meu nariz. Por mais que meu pai tenha me falado que não é legal, eu gosto do meu nariz. E aí você vai começar a achar o nariz de alguém feio. E aí você vai começar a entrar num julgamento seu do que é bonito e do que é feio. Faz sentido? E daí dentro dessa atmosfera de as pessoas me contarem o que elas pensam sobre mim e eu pensar a respeito das outras pessoas, eu encontro a minha definição do que é bonito e do que é feio. E daí eu vou encontrar dentro da minha estética, da minha personalidade, o que eu julgo ser bonito e feio, dentro do que me contam de forma externa e do que eu reflito e vejo nas pessoas. Faz sentido isso para vocês? Tudo isso vem desde lá de trás, desde muito, muito, muito antes. Então a gente carrega a autoimagem e a autoestima, ela é uma construção de vivências, de experiências. Então, quando a gente tá... Desculpa, eu marquei uma pauta aqui, só que eu não entendo a minha palavra. Tá, então, voltando, a nossa autoimagem na dança, agora voltando pro tipo de... Que é isso, gente? Na dança... é o meu WhatsApp, tá? Perdão. Voltando, a autoimagem na dança é totalmente relacionada à autoestima, tá? Então, é muito importante você saber onde está a sua autoestima para que você possa equilibrar e reconhecer a sua autoimagem, tá? Então, nós temos 4 principais pilares da nossa vida, né? Que são a nossa inteligência, a nossa emoção, o corpo físico e a espiritualidade. Então, a nossa inteligência é o que nos torna racional, é a gente conseguir pensar, refletir, né? A gente tem a nossa inteligência aí como um dos 4 pilares essenciais do ser humano. As nossas emoções, né? Porque a gente pensa e a gente sente,
né? Então também é um pilar nosso, são as emoções. O nosso corpo físico, que é onde tudo isso tá dentro, né? É o que a gente usa, né? A parte prática, a parte material disso tudo. E a nossa espiritualidade, que é onde está o nosso caráter, é onde está a nossa energia, é onde está as nossas crenças e principalmente a nossa fé, tá? Então, para que a gente tenha uma boa autoimagem, uma boa autoestima, esses pontos precisam ser alimentados de forma proporcional. A gente tem que regar todos esses pontos da nossa vida: a inteligência, emoção, o corpo e a espiritualidade, seja ela qual for, tá? Então, quando a gente alimenta tudo isso, a gente se fortalece em todos os pontos. E aí, nós não ficamos porosos, né, para ataques alheios, porque nós temos dentro de nós uma estrutura, e está tudo alimentado e estruturado. Mas isso não significa que a gente não vai se importar com a opinião dos outros, porque a vida em sociedade, que é o que o ser humano faz, o ser humano vive em sociedade, ele nasceu e foi feito para o convívio com outras pessoas da mesma espécie, com outras, né, outros humanos. Então, a gente nasce no meio de seres humanos e a gente sempre recebe opiniões e conceitos e ideias sobre quem nós somos. E sempre é muito importante, sim, a gente prestar atenção no que as pessoas falam. Oi, Nath, tudo bem, amor? É sempre muito importante a gente ouvir. Então, você achar que você ter uma autoimagem na dança positiva significa você ser assim, vai entrar no palco, vai arrasar, vai fazer tudo o que você quiser, e se alguém falar, ai, não gostei, você vai falar, sou plena. Não é isso, tá? A autoimagem não é relacionada à arrogância e nem à frieza, tá? São coisas extremamente diferentes. É como você se enxerga em cima de um palco, é como você se entende enquanto bailarino. É isso que significa uma autoimagem na dança, que é o nosso ponto hoje. Então você vai subir no palco, antes dessa estrutura já de você estar em cena, você vai escolher uma música. Essa música que você escolheu é baseada no quê? É para agradar o seu público? É para se agradar? A modalidade que você escolheu para dançar, que modalidade que você dança, ela realmente representa a sua essência, ela realmente consegue suprir a sua forma de expressão, ela realmente consegue dar para você ferramentas para que você consiga se expressar e mostrar quem você é? Então você tem o seu figurino te representa, ou você tá usando azul porque azul tá na moda ou porque azul tá dentro daquela modalidade? Sabe? Então você tem que fazer uma análise de quem você é e o porquê você faz as coisas. Porque uma vez que você entende do porquê... Oi, Pedro! Meu professor! Obrigada pela ajuda de hoje, viu? Então, se você entende, né, que você precisa estar segura e ter fé naquilo que você vai fazer, ter fé em você, você tem que escolher uma modalidade que realmente represente quem você é, que seu corpo, né, um dos seus 4 principais pilares, ele se movimenta da maneira que você gosta de se movimentar. Então a parte técnica, ela tem que ser extremamente ali, tem que realmente casar com quem você é. Então a sua dança tem que te trazer inteligência, você tem que ser capaz de criar, né? A sua inteligência criativa, você tem que ser capaz de criar, de pensar, de inovar. É isso que a dança tem que ser para você. Você tem que ser capaz de sentir emoções verdadeiras, não mascaradas, tá? Então, você tem que ser capaz de sentir emoções, o seu corpo físico tem que ser capaz de se mover de uma forma extremamente coerente com quem você é, e também tem que mexer com a sua espiritualidade, alimentar a sua espiritualidade. Eu não tô falando para você rezar em cena, eu tô falando para você ter fé, e a fé em você, principalmente, tá? Então tudo isso vai fazer você se sentir dentro de algo que é verdadeiro para você. Então eu vou contar um pouco sobre mim.
eu comecei a dançar esse estilo, né? Primeiro eu comecei com a dança do ventre, com a intenção de dança do ventre, nem sabia que era o tribal. Fiquei 3 meses na dança do ventre e a minha professora logo teve a sensibilidade de ver que eu era a cara do tribal. Agradeço imensamente a ela, Simone Martinelli. E assim, ela me mostrou a Rachel Bryce, e aí, imagina, em 2005 a gente não tinha nada de informação, e aí eu comecei ali realmente a estudar. Ela estudava pra me ajudar e tal, e me ensinou muita coisa, então eu comecei com o Tribal Fusion. Só que, e aí paralelo, né, através do blog da Mariana Quadros, e aí fui pesquisando, eu conheci o estilo ATS, tudo isso quase muito junto, assim, com coisas de semanas, para que as coisas se fundissem, né? Então eu fiquei um bom tempo estudando dança do ventre, Tribal Fusion e ATS simultaneamente, tá? Então a minha carreira, né, já como estudante, desde quando eu era só uma estudante, eu já comecei com as 3 coisas. E eu precisei, quando eu tive a escola, né, o Campo das Tribos, que eu era administradora, eu era professora de ATS, de Tribal Fusion, eu administrava todos os eventos da escola, fazia o Festival Campo das Tribos e viajava a trabalho. Eu estava extremamente estafada. Eu lembro que lágrimas escorriam de estresse, assim. Eu falei, se eu não parar de fazer alguma coisa, eu vou parar de fazer tudo. E eu tive uma carreira muito precoce, né? Então eu tava com poucos anos de carreira e já abri minha escola. Eu tô falando tudo isso porque eu comecei a analisar ponto a ponto da minha vida e eu vi que o Tribal Fusion pra mim é uma dança que ela me supre em alguns poucos desses pilares, né? Mas ela não me supre num todo. Então o Tribal Fusion pra mim me deixa porosa a críticas, sabe? E não é porque a crítica mexe com o meu ego e com o meu orgulho, é porque conecta com algo que eu estou insegura, algo que não me preenche, que não está alimentado dentro de mim. Então é a pessoa que talvez me critica, ou então eu me sinto realmente mal com aquilo, porque eu não tô realmente conectada, eu não tenho fé naquilo que eu tô fazendo, sabe? Então o Tribal Fusion é uma dança que eu acho maravilhosa, vira e mexe eu arrisco fazer alguma coisa do tipo, mas eu tenho algumas questões com o Tribal Fusion justamente porque ele ainda não alimenta todos esses 4 pilares dentro de mim. E aí eu escolhi ficar com o ATS. Na verdade eu acho que o ATS me escolheu, né? Porque tecnicamente a criatividade dentro do que o estilo permite, a fé em mim, tudo, sabe? As emoções, tudo se conecta. E é onde a Rebeca realmente se torna quem ela acha que ela é também, né? Então, o ATS alimenta todos os meus 4 pilares. Então, por que eu tô falando tudo isso? Porque às vezes a gente tem uma autoimagem na dança negativa e é porque estamos no lugar errado, ou então estamos fazendo de forma errada. Estamos fazendo por um movimento comum, estamos fazendo de uma forma imposta e não estamos tentando ali realmente trazer para nossa verdade, para nossa realidade, né? No ATS, por exemplo, é uma dança que eu tenho limites, é uma dança que todo mundo sabe que tem as suas regras e o estilo é isso, né? O ATS é ele e as suas regras, não tem como ser diferente. Quer dançar ATS? Vai estudar as regras. Para isso que a gente entra numa sala de ATS, para estudar as regras do ATS, tá? Só que isso me alimenta, tá? Eu consigo dentro disso encontrar a Rebeca. O jeito que o ATS me permite desconstruir ele é extremamente desafiante e a minha inteligência vai ali naqueles momentos de desconstruir algo que não é para desconstruir. E como desconstruir algo e manter ele igual? Então isso me desafia, mexe com a minha inteligência. O meu corpo adora dançar o ATS. Todas as vezes que eu danço, eu me alongo, eu sinto ele fluir dentro de mim. Eu sinto emoção quando eu faço um camel walk, quando eu faço um Egyptian, quando toca a mesma música com a coreia, sabe? Eu sinto o ATS vibrando dentro de mim. E tudo isso me traz fé em quem a Rebeca Pineiro é dentro da potência do ATS. Então é extremamente importante para que a sua autoimagem seja realmente positiva. Isso não significa que você não vai ter quedas.
tá? Porque vira e mexe, a gente tá lá com todos os campos alimentados, só que naquele momento você acha que você não fez uma melhor apresentação da sua vida, você acha que você não se vestiu muito bem. Então, às vezes, você vai se cobrar de acordo com o seu estado emocional naquele momento. Somos seres humanos e viver é ter altos e baixos. Não tem, acho que, outra fórmula para existir, né? Então, é muito importante, eu acredito que pra gente encontrar uma autoimagem positiva, pra gente olhar o nosso vídeo depois e falar, da hora, a gente tem que estar com todos esses 4 pilares essenciais alimentados. E para isso você precisa ser coerente com quem você é. Você tem que fazer aquilo que você gosta e se sente pleno e se sente alimentando todos esses pontos, tá? Então, por exemplo, quando você vai... Eu gosto muito de trabalhar uma técnica que eu chamo de 50%. Alguns de vocês já devem conhecer, porque eu sempre falo sobre ela. Vamos supor que você vai lá e você vai ver um vídeo seu dançando. Acabou de se apresentar, chegou o vídeo e tal, e aí você vai ver esse vídeo. E aí você começa, nossa, dancei muito mal. Puta, perdi o tempo da música. Ai, mas meu figurino teria ficado melhor se eu tivesse colocado a saia azul. Não gostei, a escolha da música não foi boa. Olha essa luz. E aí, quando você vai ver, você tá se criticando de um jeito baseado no que talvez as pessoas estivessem pensando sobre você, na sua insegurança, e aí você começa a diminuir o nível da sua autoimagem positiva. Então, a técnica dos 50% é o exercício a princípio. Depois você vira fera em fazer isso já de forma consciente, tá? Mas se você quiser realmente melhorar a sua forma de se autoanalisar, papel e caneta, gente. A nossa cabeça, ela é cheia de contratempos, tá? Então, nós estamos ali focados, né, em um pensamento e sempre tem contratempos, né? Pensamentos que vão invadindo e a gente vai e se distrai, quando vai ver a gente, né, perdeu o foco. Então, o papel e a caneta vai fazer você focar realmente no que precisa. Cabe a você ser honesto com você ou não, tá bom? Então, aqui, pega um vídeo. Antes de você assistir, pega o papel e a caneta. Segura a ansiedade 2 segundos. E aí você vai dividir. Ai, gente, fazer uma linha reta ao contrário não dá certo. Enfim, você vai dividir isso daqui. E aí você vai escrever positivo e não é negativo, tá? Você vai colocar algo como para melhorar, a trabalhar, tá? Ou então pode ser gostei, não gostei, mas positivo e negativo, porque tudo você vai ter uma outra chance de se melhorar, tá? Então você vai colocar positivo ou se melhorar, ou então não aprovei muito, alguma coisa que não te machuque tanto, tá bom? E aí você começa a assistir o vídeo. Assiste ele todo uma vez. E aí você vai escrever tudo que você achou de positivo, tudo que você achou de negativo. Provavelmente você vai achar mais coisa negativa porque é do ser humano. Você vem aqui falar, saia, me achei feia, cara de bunda, snoot fora do tempo, tudo lá que você vai se chicotear. Só que pra cada coisinha que você escrever que você tem que melhorar, o que você não gostou, você tem que, por obrigação, encontrar positivos. Não precisa ser correspondente, do tipo, eu deveria ter ido com a saia azul, mas a rosa ficou boa. Não precisa ser sobre o mesmo assunto, é só a quantidade. Se você achar 30 coisas negativas pela sua dança, você vai achar 30, pelo menos, positivas, tá? E daí nisso, você vai condicionando a sua mente a cair para autoanálise positiva e que vai te fazer realmente evoluir. Então, todos os problemas, não todos os problemas, gente, isso foi muito extremo, mas grande parte dos nossos problemas, eles vêm pela falta de consciência. Então, se você assistir a sua dança e você não tem consciência,
Se você não consegue de forma madura apontar as coisas que você não gostou, e se de forma madura você também não consegue apontar as coisas que você gostou, você não vai evoluir, porque a gente só evolui quando a gente descobre que tem algo para arrumar e quando a gente sabe valorizar o que tá bom. Então essa técnica de 50%, ela te ajuda a praticar, a encontrar coisas positivas e a melhorar dentro da sua dança. Nisso você vai criando a sua própria opinião sobre a sua dança, sobre você mesmo, tá? E é muito importante, sim, você pedir opinião para os outros, mas é mais importante ainda você saber para quem você vai pedir a sua opinião. Sempre existem pessoas que querem dar a opinião delas sem que você tenha pedido. Então, não seja essa pessoa acima de tudo, né? Agora eu quero trazer um pouco o olhar de você também agindo, né? Porque às vezes a gente viu a pessoa dançar e aí a gente faz questão de mostrar que a gente não gostou, sabe? E a pergunta é pra quê? Então, opinião, a gente ou pede ou a pessoa ela não vai falar. Essa seria a educação, né? Opinião a gente só dá quando é solicitado. E uma vez que foi solicitado, lembra da frase que eu falei? O eu nasce através do outro e o outro nasce através do eu. E lembra também que eu falei que as nossas primeiras situações, as nossas primeiras características, os nossos primeiros pensamentos sobre nós mesmos vieram na nossa infância com as pessoas nos contando como que nós éramos. Foi assim que a gente construiu. Gente, peraí que minha gata vai derrubar um negócio aqui. Ah, não, né? Não dá, meu amor. Peraí. Desculpa, gente. Provavelmente ela vai voltar pra lá, porque gato faz isso, né? Mas então, voltando, uma vez que a gente tem ali, né, que a gente lembra que a nossa autoimagem, ela foi construída na infância por pessoas que falaram como que era o nosso nariz, o nosso olho e tal, foi assim que a gente construiu a nossa, de forma assim, a gente foi imaginando como que a gente aparentava. Uma vez que alguém te pergunta, né, como eu dancei, você acha que foi legal minha apresentação? O que você vai falar para essa pessoa sabendo que você espelha o que ela é? Você quer destruir essa pessoa? Você quer fazer essa pessoa evoluir? Você quer somar apenas para que ela realmente se construa e cresça, né? A gente tem que tomar um extremo cuidado quando a gente estiver na posição de alimentar ou destruir a autoimagem do outro. Isso não significa mentir. Não significa apenas elogiar, não significa, sabe, ser cínico ou então usar esse poder para realmente machucar alguém que você não gosta, né? Mas trazer essa consciência de que quando uma pessoa perguntar o que você achou da minha dança, você acha que esse figurino tá legal, minha maquiagem tá boa, né? A sua resposta vai construir um pouquinho daquela autoimagem. Então, seja coerente, seja amoroso, seja respeitoso. Esse é o maior dom que as professoras de dança, ou acho que qualquer pessoa que ensine algo para alguém, tem que ter, né? No momento que as minhas alunas estão lá dançando. Dentro de uma sala de aula, nós temos inúmeros tipos de corpos, inúmeros tipos de pessoas, e de pessoas machucadas ou não, de pessoas com autoestimas boas ou não, né? Então, eu, enquanto professora, eu tenho que ter plena consciência de que essas coisas realmente funcionam, porque eu posso destruir a vida na dança de uma pessoa, sabe? Se eu chegar para uma aluna minha e falar assim, olha, seu quadril tá péssimo, se ajeita, você tá fazendo esse negócio muito ruim, você tá toda desajeitada. Nossa, tá parecendo uma pateta fazendo isso, pelo amor de Deus. Imagina se eu falo dessa maneira com as minhas alunas. Primeiro, eu não tenho que pensar dessa forma, eu não tenho que sentir dessa forma, porque tudo isso diz sobre mim, sobre os meus 4 pilares, tá? Então, a forma que eu vejo o corpo da minha aluna é, a minha aluna precisa arrumar o quadril. Hoje ela tem esse nível, então eu vou chegar para ela e vou falar, olha, eu vou ver
como ela pode arrumar. Eu falo, olha, o seu movimento com o tempo vai amadurecer, por enquanto ele precisa de um pouco mais de atenção da sua parte, dedica mais, posso dar alguma dica técnica, encaixa mais seu quadril, flexiona um pouco mais os seus joelhos, dou dicas para ela, mas eu não preciso estraçalhar a autoimagem dela, uma vez que eu tenho sim o poder de fazer isso, pela minha posição de professora, porque ela tá exposta, né, a gente dentro de uma sala de aula, a gente fica ali exposto. Então, a gente tem que tomar cuidado também com o nosso poder quando alguém pergunta a opinião sobre a dança. Saber falar a verdade com muito carinho, muita empatia, muito respeito, escolher muito bem as palavras, porque a falsidade também ela é pega assim, ó. Tá? Se eu falo, e aí, você gostou da minha dança? Ai, maravilhosa como sempre. Gente, tem coisa a ser dita. Se eu te perguntei, no meu caso é como eu ajo. Eu nunca vou perguntar isso pra qualquer pessoa. Eu sempre vou perguntar só pra quem realmente eu quero ouvir a opinião. E aí essa pessoa não me dá uma opinião verdadeira. E eu sei que não deu. Eu nunca mais vou perguntar pra ela. Porque quando eu pergunto a opinião sobre a minha dança pra alguém, é porque eu realmente quero saber. Essa sou eu. Tá? E aí fica aí pra quem se conectar com isso, mas eu não pergunto sobre a minha dança pra qualquer pessoa. Porque eu sei que as pessoas muitas vezes ou vão alimentar falsamente a minha autoimagem, ou vão atingir o meu ego, que não é ali que eu tô precisando. Eu pergunto opiniões para as pessoas que possam me construir. E aí que vem a importância da opinião dos outros. Então sim, é muito importante a gente ter a opinião dos outros. É muito importante. Mas você tem que saber para quem você pede. Você tem que saber quem você vai deixar falar sobre você, sabe? E se a experiência não for positiva, se aquela experiência não te agregar, eu não tô falando de ego, eu tô falando de construção dos seus 4 potenciais, das suas 4 estruturas, tá? Deixa eu ver aqui, vocês estão falando um monte de coisa e eu só no blá blá. Gente, aqui no Instagram tem limite de 1 hora, né? Vini, você gostou da dica? Depois que eu fui pro TS, eu diminuí muito essa cobrança, eu também. Legal, também tem várias pessoas, o ATS é muito carinhoso com a gente, nos permite muito e nos dá muito... É verdade, Nath, eu acho que foi um dos motivos que eu escolhi o ATS. Vamos ver... Gente, isso que eu falei faz sentido pra vocês? Ai... Até porque muita coisa que a gente vê de ruim no outro é o que nos incomoda em nós mesmos. É o tal do espelho, né, Nath? Que a gente falou já no começo aqui da live. Que tudo é sobre espelho, né? Então eu vou refletir o outro e o outro vai me refletir. Então a gente precisa sim tomar cuidado com a forma que a gente vai falar, com a forma que a gente vai se comunicar. Sinceridade sem empatia é maldade. É isso, tá? Eu acho também. Pior que tem professor que é assim. Tem professor que é assim, eu sei que é. Eu tenho inúmeras alunas que já caíram na minha sala de aula e que pararam de fazer dança por vários anos porque professor machucou, né? A Nath, inclusive, a minha assistente, foi uma pessoa que passou por maus bocados dentro de uma sala de aula e a gente teve que fazer um processo de resgate da bailarina dela bem carinhoso, bem aprofundado. Então, a gente tem que tomar cuidado. Já quase mataram o meu Tribal Fusion. Eu só não deixei... Justamente porque eu tava com os meus pilares alimentados, né? Mas uma vez eu dancei, o Tribal Fusion sempre me colocou numa situação de insegurança, né? E eu dancei e tal, e eu não perguntei a opinião da pessoa, uma pessoa que eu realmente gostava muito, falou pra mim assim, ficou muito legal a sua dança, mas bem dança do ventre, né? Seu Tribal Fusion é bem dança do ventre. Aí eu fiquei pensando, eu falei, mas caralho, desculpa gente, não sei se pode falar palavrão, mas eu falei, caramba, mas se eu não posso dançar uma dança do ventre aqui no meio, assim, tipo, o que é o Tribal Fusion então? Isso em 2000 e bolinha, né? E aí eu fiquei refletindo sobre aquilo, mas aquilo me fechou mais, aquilo me apunhalou, porque eu não pedi opinião, era uma pessoa importante, veio uma opinião no momento errado, sabe? No momento que eu já tava fragilizada, não veio com carinho, não veio com empatia, não veio com respeito.
não construiu a minha autoimagem. Talvez tenha diminuído um pouco, porque foi complicado para mim lidar com essa informação. E para ser sincera, essa informação foi curada recentemente quando a Jill Parker veio e ela falou: não existe essa dança sem o estudo da dança do ventre, estudem a dança do ventre, volta para a sala de aula de dança do ventre. Eu falei: E aí curou um ponto em mim que eu falava, eu não via o Tribal Fusion sem a presença da dança do ventre, né? Mas enfim, só para exemplificar na minha experiência de vida, como que as coisas também aconteceram comigo, e é só o ponto que eu consigo atingir com vocês é através da minha experiência da autoimagem. Então eu vivo me cobrando, isso daqui eu fiz por muito tempo, isso de riscar, fazer isso, eu me cobrei. As coisas só dão certo quando a gente se compromete, não tem jeito, né? Eu me comprometi a fazer isso e analisei meus vídeos e minhas aulas e tal, tudo através de física, da parte física, realmente, trazer pro físico, escrever, anotar e tal. E agora eu tenho uma prática em conseguir me autoanalisar de uma maneira mais coerente, né? Então esse jogo dos 50% ele tá muito mais maduro, mas eu precisei organizar isso, né? Porque a tendência é a gente se criticar demais. Então, a autoimagem na dança eu vejo que é muito isso, né? É a gente realmente alimentar e estar no lugar certo é de extrema importância, né? Tudo fica mais difícil e mais inseguro quando a gente tá fazendo algo que não condiz com quem nós somos. Quando a gente tá naquele movimento por alguma questão que não seja realmente conectada com a sua essência, com a sua crença, com os seus princípios, com as suas ideologias. Então você precisa escolher uma dança que realmente te traga para quem você é. É um encontro com você. A dança é um encontro com você. Então, se a dança te machuca muito, não tô falando de desafios, de isso daqui é difícil, porque tem coisas que são muito difíceis, mas é ali que sua alma tá. Então, se você tá fazendo a dança certa, a música certa, os estilos certos, se você encontrou dentro da sua vestimenta o que realmente faz sentido pra você, as cores que são pra você, né? E aí que vem a personalidade, mas tudo isso é um autoconhecimento que só cabe a você trazer para a consciência, tá? E esse autoconhecimento da sua personalidade você vai trazer através do que as pessoas falam, de como você se sente, de como você reflete nos outros, como as suas ações. Quando você entra no ambiente, o que acontece naquele ambiente, o que você traz para aquela egrégora, sabe? Você deixa tudo mais calmo, mais tranquilo, mais... Oi, gente, eu caí, né? Vocês estão aí? Que bom, Vini, que você gosta das aulas. Eu fico muito feliz. Eu comecei tarde, sou muito aplicada, mas não sempre vejo grandes elogios para mais jovens. Peraí. Eu comecei tarde, sou muito aplicada, mas não tenho quadril legal. E sempre vejo grandes elogios para mais jovens. Você sabe, Elo, que, por exemplo, não tem um quadril legal. O seu quadril não é legal em cima da sua autoanálise. Eu não vi o seu quadril, mas em qual movimento? Quantos movimentos nós temos, né? De repente, talvez o seu potencial não seja num movimento específico, mas seja em outro, né? Então, eu não tenho um quadril legal. Será que não é uma questão de treino? Será que não é uma questão de adaptar a sua técnica, de tentar uma transferência de peso, de tentar uma velocidade, uma textura diferente? Né? Será que isso do meu quadril não é legal? Não é você ser carinhosa com você mesmo, né? Porque, gente, da mesma forma que eu não vou pegar uma pessoa e estraçalhar ela, do tipo, bom, a sua dança é ridícula, o seu quadril é terrível, você desequilibrou em cena, a sua saia não estava combinando com o chole, seu snooze, você cagou a música inteira, tá? Você saiu do centro, nossa, que horrível a sua dança terrível. E aí você fala tudo isso pra pessoa e vai embora. O que você acha que vai acontecer com o coração dessa pessoa? Se realmente, principalmente você for uma pessoa importante pra ela, você seria capaz de falar tudo isso desse jeito pra uma pessoa? Né? O autoamor, a autoanálise, gente, é a gente sair de dentro da gente, assim, pá! E ter um papo franco aqui, ó. É como se fosse uma câmera te olhando e você se vendo, ó. Passando aqui você num vídeo, sabe?
É você se autoanalisando. E da mesma forma que você não falaria para uma pessoa desse jeito, você não pode olhar para você e falar assim: Rebeca, o seu quadril é terrível. Nossa, terrível. Nossa, Rebeca, você desequilibra o tempo inteiro. Rebeca, você é terrível. Rebeca, você não dança. Rebeca, você não presta pra nada. Rebeca, você não devia se apresentar porque não sei o quê. Ah, porque não sei quem é melhor do que você. Ah, entendeu? E aí você se pega fazendo algo que você jamais faria com outras pessoas, mas você é capaz de fazer com você. Então é isso que eu quero trazer para vocês nesse tema da autoimagem, é que somos espelhos, assim como você não faz com o outro, quando você se espelha, quando você estiver lá num espelho se olhando e conversando com você mesma, ou seja, vendo um vídeo seu se autoanalisando, você vai medir palavras, você vai ter empatia. Existe autoempatia? Não sei. Mas você vai ter empatia com você, você vai tomar cuidado, porque você também é capaz de se machucar tanto quanto se uma outra pessoa falasse pra você essas coisas. Se eu chego pra uma aluna em sala de aula e eu falo: minha aluna querida, o seu corpo é terrível pra dançar, você é toda dura. Imagina o quanto que eu não vou machucar essa aluna, né? Só que se eu chego pra mim, me olho no espelho e falo: Rebeca, seu corpo não é pra dança, você é muito dura, você não consegue fazer nenhum movimento, você é terrível, você tem muita dificuldade. Eu também estou me machucando. Então a gente tem que tomar cuidado com o que é dito pra fora e com o que é dito pra dentro, tá? Tudo nos constrói, as pessoas nos constroem e a gente se constrói. É um trabalho em equipe. Tudo tem que estar harmônico, tudo tem que ter respeito. Quando eu falo com o outro e quando eu falo comigo, tá? E aí a gente consegue alimentar os nossos 4 pilares. Amores, a gente tem mais 8 minutos, mais ou menos, porque a coisa aqui, a live do Instagram, ela fecha, né? Depois de 1 hora. Então, vocês têm alguma coisa pra falar? Faz sentido pra vocês? Eu esqueci de abordar alguma coisa? Né? Como é que a gente vai ter consciência, né, realmente das nossas potências? A vida faz a gente entrar num turbilhão de coisas e às vezes a gente esquece, né, de detalhes. Então, quando você precisar se resgatar e falar: poxa, quero melhorar minha autoestima, quero melhorar minha autoimagem, se conecte, vai lá, volta na sua vida e vai nos pontos bons. Analisa o que você já fez de bom, o emprego legal que você conseguiu, um curso legal que você conseguiu passar, as suas conquistas, as pessoas legais que você cativou ou as pessoas que não prestavam que você conseguiu tirar da sua vida. Vai se conectando com as coisas que você tem orgulho, porque o que você tem orgulho, você tá se conectando com quem você é de verdade. Se algo te orgulha, se algo te faz bem, se algo te faz feliz, te faz sentir plena, é porque aquilo significa um pouco de quem você é. E aí você vai ter um norte de quem você é, de quais são as suas preferências. Por exemplo, eu, Rebeca, tenho muito orgulho das vezes que eu fui carinhosa com as pessoas da minha família, das vezes que eu agradei alguém na minha família. Eu sou muito família, né? E isso não significa que eu queira ter a minha, casar e ter filho, mas eu dou muito valor a isso de pai, mãe, irmão, vó, tio, momentos familiares e tal, né? Mas, então eu tenho assim, a Rebeca se orgulha dela, principalmente das vezes que ela foi legal com a família dela, que ela conseguiu não brigar com o pai, que ela conseguiu, de repente, melhorar uma relação com a irmã, né? Então eu tenho orgulho nisso. E isso conecta comigo, e é essa Rebeca que eu levo para as minhas alunas, é essa Rebeca família que eu quero que vocês tenham. É esse tipo de apoio, porque eu identifiquei o que eu gosto em mim, né? O que me faz bem, o que me conforta. Então é legal vocês terem esse tipo de autoestudo, né? De quem vocês gostam de ser e trazer isso para os tempos modernos, né? Fala aí, gente, fala aí alguma coisa que só eu falo. A dança nos transforma e o aprendizado é progressivo. Sem dúvida, isso não vai ser da noite pro dia, é um processo constante, né?
A Beca não deixa a gente se tratar mal, adoro isso. Eu não deixo porque isso só vai fazer, na verdade, vocês se machucarem. Então, a nossa evolução tá numa autoanálise consciente, né? E você vê, eu nunca deixei de cobrar vocês de uma boa técnica e tal, mas eu acredito que se eu machucasse a dança de vocês, vocês não estariam comigo há tantos anos como vocês estão, né? Então isso eu fico muito feliz, isso é um retorno pra mim de que eu tô fazendo algo certo, devo estar fazendo algo certo para que vocês queiram ficar e evoluir dentro do amor, dentro do carinho, dentro do respeito ao processo, né? Então quando você entra em cena, gente, você tá levando tudo isso que eu falei, toda essa bagagem, e você vai dançar com esses seus 4 pilares: inteligência, sentimento, corpo físico e como é que chama, gente? Espiritualidade, a sua fé em você mesmo, principalmente, né? Então você dança com tudo isso, tem que estar alimentado para que você não se torne poroso à negatividade e aos maus conselhos das pessoas, né? É muito bom quando você acha que o negócio não ficou legal e depois as pessoas te elogiam sem parar. É muito doido isso. Exato, Vini. A gente tem que tomar muito cuidado no que a gente busca também, né? A gente busca o que como resultado? Por isso que eu tô falando, a gente até pode fazer isso numa outra live, mas a nossa autoimagem, ela tem que ser muito consciente, né? Da nossa busca, o que estamos buscando, porque se estamos no caminho correto, se a nossa autoimagem está realmente trilhada dentro da nossa essência, talvez a nossa busca não seja o elogio, talvez você consiga ficar extremamente satisfeito com o que você fez, mesmo que você não tenha uma palma ou um elogio, né? Então, ou então você pergunta, gente, a minha mãe, eu fiz um acordo com a minha mãe, eu falei, mãe, eu preciso que você me ajude em 2 coisas. Se em algum momento você sentir que meu ego inflamou mais do que é saudável, né? A gente precisa de ego para viver um pouco. Mas se em algum momento você sentir que o ego tá me dominando, por favor, me puxa a orelha, me coloca no lugar. E se em algum momento eu precisar do seu conselho enquanto leiga, eu quero que você me diga exatamente o que eu preciso ouvir. Então, basicamente, minha mãe é a única pessoa que eu pergunto opinião. É basicamente a única, né? Os conselhos que eu ouvi foram pessoas que falaram sem que eu perguntasse. Minha mãe é a única pessoa que eu confio. E, gente, ela já me falou cada coisa que doeu, mas doeu no ego, estraçalhou, que eu quase falei, ai, mãe, sabe? E eu cresci. Porque a verdade, quando ela vem junto do amor, ela faz a gente crescer. Então, a gente tem que saber se a gente tá lutando pelo aplauso ou pelo crescimento, né? Você sempre fala nas aulas, para cada uma coisa ruim, fale uma coisa boa. É isso, Kai, é a técnica dos 50%, né? Ai, gente, tem 2 minutos, vai acabar! Ó, se cortar aqui, eu quero deixar um beijo, agradecer, eu espero que vocês tenham gostado. Façam o meu desafio do spin, que tá aqui. E, gente, dia 20 eu vou lançar o meu curso. A gente vai ter um ninho online que vocês vão receber. Em 3 meses, vocês vão receber todo o conteúdo do módulo 1, 2 e 3. Eu vou fazer lives exclusivas para quem estiver dentro desse grupo. Vou postar conteúdo, pedacinho de livros meus, experiências. São temas focados para quem estiver dentro desse grupo, tá bom? Então, eu tô só preparando aqui toda a parte de publicidade do curso e logo menos eu lanço para vocês, tá? Se preparem para estudar pra caramba. Eu espero que... Natália, você é ridícula. Natália, você é horrenda. Não, Nath, pelo amor de Deus. Vocês gostaram, então? Vamos fazer as lives aqui no Instagram? Toda terça-feira às 19 horas, tá? Quanta gente linda! Mãe raiz, geralmente elas dão na veia, exato. É o amor, né, gente? Isso já serve muito pra gente entender quem é realmente as pessoas, quem são as pessoas que realmente nos amam. São as pessoas que são capazes de falar a verdade com respeito, né? E empatia. O amor tá totalmente relacionado a respeito e empatia. Eu acredito nisso. Amores, contagem regressiva aqui, ó. 17... 16, 15, 14, a gente vai encerrar, tá bom? Muito obrigada por mais uma live maravilhosa. Vini, obrigada pelo tema.